A hospitalidade expõe a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, muitos pareciam cada vez mais influenciados pelas tentações do mundo material e seduzidos por aparentes oportunidades prósperas. Por essas razões, Abraão e Ló optaram por seguir caminhos separados durante a época da separação. Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse a terra que ocuparia primeiro. A decisão de se separar de Ló, visando preservar a harmonia e evitar conflitos, enfatiza a maturidade espiritual desse patriarca que valoriza a paz e a comunhão com Deus acima das disputas materiais. Ló escolheu as exuberantes planícies do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, atraído pela beleza e fertilidade da região, permitindo-se ser influenciado por elementos puramente materiais. No entanto, essa decisão, compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo em contraste com o espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu rapidamente em Sodoma, onde se envolveu em assuntos locais e parecia ter alcançado uma posição de destaque. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que incomodou profundamente o apóstolo Pedro no Novo Testamento. Ele descreve o sofrimento constante de Ló ao testemunhar o mal que assolava a cidade onde residia. Enquanto Ló estava em Sodoma, uma batalha ocorreu em que os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Durante este conflito, todas as posses de Sodoma foram saqueadas e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Ao saber do incidente, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou as posses de Ló. Foi durante este episódio que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Melquisedeque optou por não deixar a cidade e sua história continua sendo narrada na Bíblia. A narrativa continua com a visitação dos anjos a Sodoma, uma cidade imersa no caos e na perversão. A presença divina na cidade corrupta ressalta a preocupação de Deus com a maldade humana, alinhando-se com a mensagem de Jeremias 23, verso 4, enfatizando a atenção de Deus para o choro resultante da injustiça que esta situação repercute. A mensagem bíblica é de que Deus é vigilante e disposto a agir diante do mal. O Senhor declara sua intenção de investigar os pecados de Sodoma, revelando sua justiça e rejeição da iniquidade. No entanto, diante de tal depravação, Deus decide destruir a cidade. A narrativa destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, evidente em como eles receberam os anjos do Senhor. O comportamento pecaminoso dos homens na cidade, desejando se envolver em relações sexuais com os anjos, foi uma das principais razões para a destruição da cidade. Durante este tumulto, Ló tentou acalmar a situação, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, refletindo sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Neste momento, a Bíblia se aprofunda na corajosa intercessão de Abraão diante do Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão em relação à justiça divina. Ciente da iminência da destruição de Sodoma, Abraão ousa questionar a Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação em Tiago 5, verso 16, enfatizando que a oração de uma pessoa justa pode ter poder. A narrativa avança com a audaciosa interação entre Abraão e Deus, onde Abraão questiona a possibilidade de poupar a cidade, pois o Salmo Justo 86, verso 15, expressa esse contexto ao afirmar que Tu, Senhor, és compassivo e gracioso, lento para se irar e abundante em amor e fidelidade. Esta afirmação destaca a disposição de Deus para ouvir as súplicas de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão em resposta às fervorosas intercessões.
A história revela não apenas a compaixão divina, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento significativo antes da destruição. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos, enviados pelo Senhor. Este resgate ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com o convênio estabelecido com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma para capturar os anjos que afligiam os homens com cegueira, os anjos ordenaram que eles partissem para tirar sua família da cidade condenada. Ló hesitou em exigir que os anjos o levassem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi instruída a não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a essa ordem e foi transformada em um pilar de sal. Essa transformação dramática serve como uma representação das consequências quando desconsideramos a orientação divina. A esposa de Ló, transformada em pilar de sal, ilustra de forma impressionante as consequências morais de suas escolhas. Sua decisão de morar perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, revelando a luta para manter a integridade moral em meio à corrupção do entorno. Essa luta ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados pelos cristãos em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Depois de deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas buscaram refúgio em uma cidade pequena, temendo por suas vidas. Eles se abrigaram em uma caverna nas montanhas. A região demonstra hesitação em relação à plena confiança no plano de Deus, uma atitude contrastante com a confiança inabalável demonstrada por Abraão durante sua jornada, mesmo diante de incertezas. A escolha de Ló de se refugiar em uma caverna representa, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento diante da adversidade. A caverna simboliza não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem afetar a capacidade de se envolver plenamente na vida. Foi nesse lugar que ocorreu um evento terrível, causando medo pela segurança das filhas de Ló, preocupadas em preservar a linhagem. Sentindo-se isoladas e sem perspectivas de encontrar maridos, elas elaboraram um plano em que, em determinado momento, intoxicaram o pai. E, impulsionadas pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma delas se deitou com Ló em noites sucessivas, na tentativa de gerar descendência. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, originando as nações dos Moabitas e Amonitas, respectivamente, povos que causaram vários problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia continua destacando sua complexa e polêmica relação com suas filhas após os acontecimentos em Sodoma. No entanto, depois desse ponto, a história permanece sem maiores detalhes, e é incerto se ele reconstruiu sua vida ou se terminou seus dias na caverna nas montanhas, onde os eventos com suas filhas aconteceram. É importante notar que o apóstolo Pedro menciona esse episódio em sua 2ª epístola, especificamente nos versículos 7 e 8 do capítulo 2. Esta passagem é outra referência à destruição de Sodoma e Gomorra no Novo Testamento. Jesus também menciona esse evento no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, lembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Este relato serve como um lembrete para o fim dos tempos, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. A narrativa bíblica mostra que Ló teve a oportunidade de aprender com Abraão, reconhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário de seu tio, Ló não seguiu o caminho da fé, escolhendo guiar-se por suas próprias percepções e desejos.
Essa abordagem pessoal resultou em aflições significativas e deixou marcas profundas na história de sua família, servindo de exemplo das consequências de escolhas baseadas mais em visões pessoais do que na fé e na orientação divina. Há lições valiosas para a vida cristã contemporânea que emergem deste relato. A narrativa de Sodoma e Gomorra ressalta a importância de tomar decisões éticas, mesmo diante da adversidade cultural. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem aos padrões mundiais, mas a serem renovados pela transformação da mente, conforme mencionado em Romanos 12, verso 2. Esta passagem destaca a necessidade dos cristãos de permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Em conclusão, a narrativa de Ló e sua família, especialmente em relação aos eventos em Sodoma e Gomorra, oferece importantes lições sobre fé, obediência e as consequências das escolhas humanas. Ao analisarmos esses relatos bíblicos, somos lembrados da importância de confiar em Deus em meio às adversidades, de permanecer fiéis aos seus mandamentos, mesmo quando confrontados com pressões culturais, e de buscar constantemente a orientação divina em todas as áreas de nossas vidas. Agradeço sinceramente a todos vocês que assistiram até o final deste vídeo e compartilharam deste momento de reflexão e aprendizado. Que as lições extraídas dessas histórias antigas possam inspirar e fortalecer cada um de nós em nossa jornada de fé e crescimento espiritual. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, buscando sempre honrar a Deus em tudo o que fazemos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com cada um de vocês. Até a próxima.